RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Ir ao parque, passear pelas ruas, ir ao cinema, ir ao shopping center. Para todos nós parece uma atividade muito comum, muito normal. A gente não tem dificuldade em fazer nenhuma dessas saídas de casa. Mas você sabia que tem pessoas que têm muita dificuldade, pessoas que têm uma fragilidade emocional, uma fragilidade psicológica, passa por um bloqueio para poder sair de casa. E é um assunto bastante interessante que nós vamos abordar hoje. Bem-vindo ao Geração 50 Mais. Olá pessoal, bem-vindos ao Geração 50 Mais. Hoje eu estou trazendo em pauta um assunto pouco conhecido, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estou recebendo aqui hoje nos estúdios da RDC TV a psicóloga Vanessa Becker-Bender. A Vanessa Becker-Bender, ela é especialista em acompanhamento terapêutico. Essa é uma área nova, um tanto nova, digamos assim, da psicologia, e eu quero trazer para vocês. Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Muito obrigada. Vanessa, na introdução eu comentei, as pessoas mais ou menos já se ligaram do que a gente vai falar, né? Que o acompanhamento terapêutico, pelo que me parece, ele é para tratar pessoas que têm, digamos, certas fobias. Eu não sei se pode ser dito isso assim. Pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento social, pessoas que têm dificuldade de sair em público. Fala um pouquinho para o pessoal de casa o que é o acompanhamento terapêutico. Então, o acompanhamento terapêutico é uma modalidade clínica, né, que veio para Porto Alegre na década de 60, que inicialmente começou para auxiliar pacientes psiquiátricos. Então, pessoas de dentro de instituições que estavam internadas. Com a reforma psiquiátrica, esses pacientes passam a ser atendidos no social. Então, vem a nomenclatura acompanhamento terapêutico domiciliar, para auxiliar, então, pessoas que estão saindo de uma internação e vão para suas casas, mas ainda não podem ficar sozinhas em seu ambiente domiciliar. Então, o AT inicia com esses pacientes psiquiátricos, né, para poder, então, inserir esses pacientes na sociedade e trabalhar diretamente com as famílias, visando, então, uma melhora cognitiva, social e emocional. Mas isso na década de 60, né? Hoje em dia, como tu bem falaste, trouxeste, esses pacientes, eles se beneficiam com outros tipos de terapia, utilizando, então, a rua como espaço clínico. Ele não é mais direcionado para as pessoas com psicoses ou esquizofrenia, é também, mas hoje em dia se realiza esse acompanhamento para pessoas com fobia social, com pânico, com depressão grave que não conseguem sair de casa. Crianças autistas, problemas escolares, existe o AT na escola, AT com idosos, é um campo que tem crescido muito ultimamente, né? A terapia com idosos, então, do profissional poder ir até a casa do idoso e realizar uma terapia utilizando a rua como espaço clínico. Que bacana. Poder ir num cinema, num teatro, caminhar no sol, né, reabilitar esse paciente para todas as suas funções. Então é algo bem inovador, na verdade, como eu disse, veio da década de 60, mas hoje em dia ele está sendo utilizado singularmente para cada caso, e é algo que está sendo bem vinculado à área da psicologia, né? Que bacana. Como que bacana. Um trabalho multidisciplinar. Tu sabe, Vanessa, que um dos propósitos do Geração 50 Mais é justamente, não sei se a palavra é isso, mas popularizar um pouco, né? Essas enfermidades, ou o que nos acomete mentalmente ou emocionalmente. Essa que é a verdade. Desmistificar um pouco, que as pessoas têm um certo preconceito quando a gente trata desse tipo de assunto. E eu fiz questão de trazer o AT aqui para o programa, porque primeiro que eu acompanho o teu trabalho, conheço o teu trabalho e acho fantástico. Obrigada. Nós já nos encontramos, inclusive, socialmente em alguns lugares, você trabalhando, né? Eu tive oportunidade, às vezes, de encontrar a Vanessa em shopping center, ou em parques, ou na própria rua, né? Sempre com um paciente ao lado. Mas eu quero te dizer o seguinte, as pessoas que estão em casa, para entender um pouquinho melhor, qual é o tipo de pessoa que precisa ou que se habilita a esse tipo de acompanhamento? A pessoa para realizar o trabalho ou o paciente? Não, como paciente. Como paciente. Como é que a pessoa, por exemplo, eu estou em casa e eu identifico que eu tenho alguém, eu quero indicar para um familiar meu, como é que funciona? Em primeiro lugar, uma pessoa que não consegue sair de casa, que precisa de uma terapia, mas não tem condições
seja por um problema de locomoção, ou depressão, ou fobia, ou algum luto, né? A pessoa seja muito ansiosa, muito deprimida, então não consegue sair para o social. O acompanhamento terapêutico ou psicólogo que atende a domicílio, ele vai até o domicílio desse paciente, com o objetivo de trazê-lo à vida, de inseri-lo na sociedade. Então, pessoas que não têm condições de ir até um consultório fazer esse tipo de terapia, o AT vem a calhar nesse sentido. O AT vai até o paciente, Perfeito. diferente da terapia de consultório, onde o paciente vai até o consultório. Né? Então, nesses casos assim, de depressão, onde a pessoa não consiga sair, por algum problema de locomoção, por isso eu falei sobre os idosos, né? Pessoas assim, hoje em dia eu atendo um público acima de 80 anos, as pessoas estão investindo em terapia acima de 80 anos, mas é claro que o senhor de idade, ou às vezes a família não quer levar o seu pai, né, ou o seu familiar até o consultório. Então, o AT ele facilita, porque ele vai até o ambiente, leva a pessoa para realizar a terapia na rua, né, dando uma caminhada, indo num shopping, como tu falaste também, tomando um café numa padaria. E me diz uma coisa, Vanessa, o acompanhamento terapêutico, esse processo todo, né, vamos deixar bem mastigadinho isso para o pessoal de casa, você vai até o paciente e lá você identifica se ele é ou não capacitado para isso, ou Exatamente. Não. Isso é bem importante, essa questão. Como eu sou psicóloga também, atendo em consultório, eu realizo essas primeiras entrevistas com os familiares e o paciente no consultório. Por quê? Para poder desmistificar se o paciente é um paciente de consultório ou é um paciente de acompanhamento terapêutico. Né? Que seria AT, a nomenclatura de acompanhamento terapêutico. A gente vai muito ouvir falar em AT. Eu sou AT do fulano, meu paciente de AT. Então, eu faço essas primeiras entrevistas e se eu percebo que o paciente não tem condições de fazer uma terapia no setting tradicional, que seria o consultório, então eu indico para a família e para ele que seja realizada nesse outro ambiente. Entendi. E esse processo, ele tem, óbvio, que o start dele, o início, é você identificar que a pessoa precisa desse atendimento. A partir do momento que você começa... Você vai frequentar a casa dessa pessoa durante um período. Talvez, eu não sei como funciona exatamente, qual é a dinâmica, mas eu acredito que você não consiga tirar ele de casa já num primeiro momento. Isso é uma pergunta também bem... porque eu imagino que você precisa ser trabalhado primeiro, né? As pessoas ficam intrigadas também, porque às vezes os familiares, eles já estão acostumados a olhar aquela pessoa como não podendo. Aí ele está doente, ele não pode. Quando o familiar percebe e investe, traz alguém de fora, é surpreendente. Eu mesma já atendo ainda, né, um senhor que não saía de casa há 2 anos. Olha só. E a família não sabia mais que tipo de terapia poderia realizar com ele. E disse, olha, ele não vai sair, ele não sai com ninguém. E eu cheguei na casa, ele teve a maior empatia e saiu na primeira. Na primeira visita. Claro, não é sempre que isso acontece. Claro. Mas existem situações onde o paciente se sente tão acolhido pela família e pelo próprio olhar do profissional que vai atender, que ele mesmo se entrega à vida, né? A poder sair para a vida, poder buscar uma outra dimensão, assim. E uma curiosidade, essas saídas que você dá com teus pacientes, esse roteiro é você que monta? Ou ele às vezes tem curiosidade? Então, Vanessa, eu tenho muita vontade de ir num shopping e não vou. Ele interage contigo dessa maneira? É importante que a gente... realize o desejo que seja do paciente, né? Que o paciente tenha desejo. Só que às vezes as pessoas estão tão deprimidas que elas não conseguem ter essa vontade do que fazer. Então, no início, a gente pode sugerir passeios. Entendi. Quem sabe tu mora perto do shopping, vamos até o shopping, ou tu mora perto do parque. Eu realizo muitos atendimentos em parque, né? Que é onde tem bastante natureza, sol, de ver outras pessoas, interagir em público. E depois, quando a pessoa começa a desenvolver sua autonomia, o seu potencial criativo, o estudo independente de um diagnóstico, ela passa a ter desejos sobre essas próprias vontades. Desejos que anteriormente ela mesma desconhecia. Então, assim, ela passa, eu gostei muito de ir no shopping aquela vez, quem sabe a gente vai no cinema, dá pra ir no cinema? Claro, é uma evolução, né? É um passinho... Que nem eu tinha te falado antes, né? Eu já fui em festa de casamento com pacientes, assim. Olha só, que tinham fobia social, não conseguiam sair, e o AT vai lá para realizar esse trabalho acompanhando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta contrária disso, na verdade. Já aconteceu o episódio de você sair com o paciente para ter essa integração, né, social,
ter uma crise, ou travar, ou de alguma maneira, você precisar retornar, isso acontece? Isso pode acontecer. Por exemplo, eu fui num cinema com um paciente com diagnóstico de esquizofrenia e muita fobia. Ele tinha passado 30 anos internado, ou seja, ele não conhecia muito o mundo, que nem tu falaste no início, assim, o nosso mundo, né, o nosso dia a dia, que parece tão banal ir num shopping, sair, mas para algumas pessoas não. Então ele foi num cinema pela primeira vez depois de 30 anos. Ele ficou muito ansioso e a gente teve que sair da sessão e trabalhar essa ansiedade. Caramba! Que foi positiva, porque foi uma maneira de trabalhar no aqui e agora, no momento concreto, né, no momento de vida, o que está acontecendo. Diferente se ele fosse no consultório e falasse, eu me senti muito mal no cinema, eu estava ali, eu sinto junto. Entendi. Então é muito mais intenso. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai por um breve intervalo e nós já voltamos com o assunto de acompanhamento terapêutico. Fique aí! Olá pessoal, sejam bem-vindos. Voltamos ao Geração 50+, aqui na RDC TV. E eu quero lembrar a você que além dos canais 24 e 524 da NET, você pode assistir ao mesmo tempo a nossa programação na página do Facebook da emissora. Busque lá, entre RDC TV, você encontra a página, curte, passe a seguir, que você vai ter toda a programação da emissora podendo acessar por ali. Também pelo site da emissora, que é www.rdctv.com.br. Ou seja, não tem motivo para você não nos assistir. Vanessa, vamos dar sequência ao nosso assunto aqui, que a gente está falando de acompanhamento terapêutico, que eu acho muito bacana. Eu tenho certeza que no interior do estado, em outras localidades, devem ter pessoas familiares que estão identificando isso, sabendo que tem um parente, um tio, um primo, uma mãe, um pai que está em casa, não consegue tirar de casa, tem muita dificuldade. E ao mesmo tempo, eu acredito que tenha muitas pessoas da área da psicologia que também não conhecem essa área, porque eu acho que ela não é abordada com profundidade na faculdade. Né? É uma área bem inovadora, né? Como é uma profissão não regulamentada em Porto Alegre, um estudante de psicologia fazendo um curso de capacitação na área, ele pode realizar esse trabalho de AT. Ah, que bacana. E quanto tempo dura esse... Esse curso dura um semestre. Um semestre. E a pessoa fazendo esse curso, e como é que ele identifica... Ela está apta a trabalhar com AT. Com AT. E a pessoa sabe como? Como é que ele entra lá no Google e bota atendimento terapêutico, onde tem, alguma coisa assim? Pode fazer isso, né? Eu tenho no Instituto Contemporâneo um curso desde 2012 que capacita alunos de diferentes áreas da saúde, não só psicólogos, né? Como médicos, fisioterapeutas, outras pessoas que têm interesse de se aprimorar, porque o AT ele é uma ferramenta de outras faculdades. Claro, ele agrega, né? Ele agrega outras valor faculdades. E até... Normalmente quem faz o curso de capacitação são estudantes de psicologia, que já ouviram falar na própria faculdade, ou em algum outro curso, ou em São Paulo, que existem níveis de pós-graduação nisso, né? Então eles vão se capacitar para poder ajudar pacientes que só poderiam se beneficiar com essa modalidade em algum momento. E esses cursos são aos finais de semana ou é durante a semana? Tem finais de semana e normalmente eu faço intensivos nas férias de julho, agora eu fiz um. Vou fazer nas férias de janeiro também. Isso é no Instituto Contemporâneo, Instituto Contemporâneo, onde eu fiz pós-graduação. Então, pessoal, você que é estudante de psicologia ou da área da saúde, que se despertou, achou interessante esse assunto de acompanhamento terapêutico, se você não encontrar na sua cidade, procure lá, Instituto Contemporâneo, é isso? Procure Instituto Contemporâneo e faça um contato com eles, que eventualmente, de repente, pode fazer um intensivo contigo, ou vir a Porto Alegre aos finais de semana, fazer um curso que habilite a pessoa a atuar na sua cidade. Eu tenho um curso básico em EAD, que é ensino à distância, para quem não mora em Porto Alegre. Olha que legal. Que é um curso de 1 hora só, na verdade, explicando o que é o AT e como a gente pode se engajar nessa prática. Entendi. Também é divulgado pelo Instituto Contemporâneo. Bacana. Mas é interessante para quem não consegue fazer o presencial, né? Sabe que ficou um nozinho, ficou uma ponta solta do que a gente conversou no primeiro bloco, né? A gente comentou sobre o início, né, a avaliação, a tua saída com o paciente. E quando é que tu percebe que tem um momento de alta? Quando a pessoa já está independente, quando ela tem a autonomia, quando ela tem a autossuficiência para tomar decisões, é uma avaliação tua, no caso. É uma avaliação minha e do paciente que também se sente apto a poder realizar algumas coisas sozinhos. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma outra paciente que eu atendi por 7 anos. Ela não saía de casa, sozinha. Depois de 1 ano com acompanhamento terapêutico, ela já estava querendo trabalhar, montamos um currículo.
Ela foi, passou por uma seleção de emprego, conseguiu um emprego. Que idade ela tinha? Ela tinha, agora ela tem 27, na época era ela jovem? 20. Entendi. Mas tinha uma depressão grave de não conseguir sair. Isso é importante, pessoal. A gente está falando aqui de um pessoal mais maduro, pessoal adulto, em função de que é o propósito do programa Geração 50+. Sim. Mas que fique claro para você que isso pode ser acometido em qualquer idade. Tem adolescentes, inclusive, com essa mesma. Mas desculpa, claro. Daí essa pessoa durante 7 anos... E depois de um tempo, então, se percebeu que ela não tinha mais o porquê fazer esse tipo de acompanhamento, porque ela já tinha como sair sozinha, ela já estava trabalhando, ela já estava fazendo, né, todas as atividades sociais sem precisar de um ego auxiliar, que o AT funciona muito como ego auxiliar. Então eu indiquei a terapia tradicional, porque ela ainda tinha questões para serem resolvidas emocionais, mas não mais nesse objetivo de AT. Entendi. Agora deixa eu me gerou até uma curiosidade, né? Você falou 7 anos, e algumas pessoas em casa dizem, puxa vida, eu demoro tanto tempo para isso. Você tem algum... existe... o tempo, assim, ele é determinante para isso? Que o tempo Você já teve experiência de alguma coisa mais rápida? Já, ou não? já tive. Quanto tempo foi de... 2 anos. 2 anos. 2 anos de uma pessoa daí com diagnóstico de fobia social, uma senhora. Sim, público. Uma senhora que não conseguia sair de casa e foi indicada pelo próprio psiquiatra para que o AT, no caso eu, acompanhasse ela para sessões, para que ela pudesse ir nas sessões. Porque ela não conseguia sair sozinha. Veja só. Então, a gente ia para sessões e depois ela começa a perceber que não precisava mais eu pagar um AT para ficar esperando ela na outra sessão. Por quê? Porque a fobia social dela foi diminuindo. Entendi. Ela foi se desenvolvendo em toda a capacidade criativa dela, em toda a saúde emocional e não precisou mais. Então, foi um trabalho mais rápido, mais específico. Sabe que é incrível isso? Que o que me dá mais prazer, né, na realização desse projeto de botar o programa no ar as pessoas entenderem, quem está em casa, assim, de como é difícil a gente mudar hábitos, mudar traumas, mudar... Então, assim, veja bem, a pessoa mais rápida que você conseguiu, né, foi 2 anos. Então não é uma coisa simples, não existe fórmula mágica, gente. Exatamente. É isso que a gente quer mostrar aqui para você. Você precisa procurar um especialista da área que for. Entendeu? Tu vê, ela foi recomendada por um psiquiatra, né, que atendia essa senhora. Exatamente. Te encaminhou para te fazer esse processo e conseguir se libertar 2 anos depois. 2 anos depois. É incrível isso. É que a nossa personalidade é muito mais profunda do que a gente imagina, né? A gente tem muitos traços que são permeados. E até eu quero te fazer outra pergunta, Vanessa, que é a seguinte, que eu acho que talvez o pessoal de casa também tenha percebido. Você falou que também atende em consultório, né? Isso. Então, assim, são clientes distintos. Distintos. A pessoa que você atende no consultório é um perfil e a pessoa que você faz o acompanhamento terapêutico é outro perfil. É outro perfil. Elas não se misturam, na verdade. Porque, na verdade, os pacientes que têm condições de ir até o consultório já não são um perfil para ter, né? Entendi. Porque eles podem ir. Claro. Então, eles não têm nenhum tipo de depressão grave ou fobia, eles vão. Né? E os pacientes que têm algum tipo de regressão um pouco maior e não têm essa condição, eu me disponibilizo de ir até o paciente. Eu acho que deve acontecer muito, eu não sei, eu queria até que tu me ajudasse, até para as pessoas se identificarem em casa. Acredito que luto. Pessoas quando perdem, eu acho que fica aquele período de depressão, aquele período de tristeza, a pessoa não tem vontade de sair. Tem muitos pacientes que eu trabalho, idosos, que têm algum tipo de luto, né? Que tiveram algum tipo de luto, e até o luto da finitude, né? Porque os idosos, eles têm que lidar com a finitude de não caminhar mais tão rápido, de não ter a memória mais tão boa, né? De ter perdido algum familiar importante. Então, trabalhar esse processo de memória também, utilizando a rua como espaço clínico, beneficia muito, porque o paciente se sente em vida, ele sai para viver. Você falou em processo de memória. Pessoas com Alzheimer. Pessoas com Alzheimer também. Também? Entendo. Sim. E o processo é exatamente o mesmo. Você vai, faz o diagnóstico, começa a sair. E existe alguma... E você percebe uma relação de melhora dessas pessoas? Percebo, sim. Principalmente no humor. Porque assim como o Alzheimer é degenerativo, a memória vai piorando com o tempo, os familiares até se perguntam, se questionam, tá, mas essa pessoa vai melhorar, mas como? Mas o estado de humor... Foi exatamente o que me passou. Mas o estado de humor que diferencia, porque tu poder sair, a pessoa sorrir, ir tomar um sol, ir numa lanchonete, isso ficam registros emocionais de felicidade, né? Sem dúvida. O que também estimula a memória, principalmente a memória antiga. A gente também trabalha com memórias antigas, né? Claro. Da família,
Fotos, trabalhar com fotos também é interessante, porque a gente está na casa do paciente, então a gente está na vida dele de uma maneira mais concreta, visualizando o que realmente acontece na situação. Claro. Não, e imagino que fazendo esse processo de estar lá, né, você vira um pouco pessoa da família, né? Exatamente. Porque assim, você não muda demais, porque eu acho que o grande problema das pessoas com esses traumas é uma radicalização, né? Uma mudança muito brusca. Sim. Então você deve ter algum cuidado de fazer, né? Não mudar muito a rotina, fazer tudo que ela faz normalmente. Conversar com os familiares é importante, atender o paciente, mas saber o que o familiar espera também desse tratamento. Não, eu acredito claramente que assim, ó, isso que a gente está fazendo hoje são para os familiares. Sim. Né? Porque a pessoa que está nessa situação, ela nem cogita pegar uma pesquisa ou pegar, estou precisando disso. Ela não tem essa capacidade. Dificilmente, né? Não tem essa dificilmente capacidade. parte da pessoa. Então, eu acho que é fundamental os familiares, as pessoas que estão em casa, que tem, como eu digo, algum parente, um pai, uma mãe, uma tia, que não quer sair de casa há muito tempo, que você perceba que ela está num estado de depressão muito alto. Exatamente. Pode ser uma bela de uma alternativa, acompanhamento terapêutico. E Vanessa, me diz uma coisa, as pessoas, quando existe caso de contratação, digamos assim, a pessoa tu faz um processo com essa pessoa, tu dá alta, tu acha que ela já está autônoma e tudo mais, e quando você sai, daqui a um tempo, essa pessoa regride, volta ao estágio que estava antes? Já aconteceu isso? Comigo ainda não aconteceu. Mas é possível? É possível, porque na vida tudo é possível. Por exemplo, que nem a gente estava falando sobre o luto. Daqui a pouco a pessoa está super bem, teve alta, 3 anos depois morre o marido, morre um filho, volta para terapia, né? A vida é inusitada, né? Sim. Então, isso é muito tudo a gente está falando no acompanhamento terapêutico, estou falando especificamente. Sim, a gente não está falando de medicação, né? A gente está falando só de um trabalho de interação. Entendi. Apesar de que o AT anda paralelamente a outros trabalhos, né? O AT, ele pode realizar o AT e a pessoa ter o psicólogo também e ter o psiquiatra. Tu vê. Né? Ser atendido pelos 3 âmbitos. Perfeito. Pessoal, eu acho que ficou claro para você em casa, é muito importante você avaliar, se você perceber que algum familiar seu está há muito tempo sem sair, com dificuldade de sair, procure, se informe mais, entre no site, pesquise sobre acompanhamento terapêutico, se não tem na sua cidade, venha a Porto Alegre fazer uma formação, que é muito legal. Você vê um familiar seu feliz, vai te deixar mais feliz também. Com certeza. Vanessa, eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito também de conhecer essa área da psicologia que muitos não conheciam. E quero ter a oportunidade de acompanhar futuramente novos trabalhos e te chamar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite, foi gratificante. Pessoal, chegamos ao final de mais um Geração 50+. Hoje eu quero mandar 2 beijos muito especiais, na verdade 3. Eu quero mandar um parabéns para todos os psicólogos, porque hoje a gente está gravando, o programa vai ao ar domingo, mas hoje é dia do psicólogo, então parabéns pela profissão de todos vocês, que é uma profissão que eu admiro demais. Felicidades pelo dia do psicólogo, inclusive parabenizo a Vanessa que está aqui comigo. Obrigada. Eu quero mandar um beijo enorme para uma telespectadora que chama-se Graça Rison. A Graça Rison eu encontrei no Parcão esses dias, ficamos bastante tempo conversando, dizendo que acompanha nosso programa, gosta muito dos assuntos que a gente aborda aqui. E casualmente a Graça Rison é mãe de uma das nossas apresentadoras da casa, que é a Marília Rison. Então, Graça Rison, obrigado por acompanhar nosso programa, um beijo muito carinhoso para você. E hoje também, para encerrar o programa de hoje, eu tive a felicidade de ter a notícia agora pela manhã que nasceu a filhinha do meu sobrinho mais velho. Então eu acabo de me tornar tio-avô e eu estou muito feliz com isso. Parabéns. Então que a Sofia chegue com muita saúde e seja muito feliz na sua jornada que está recém começando. Pessoal, um abraço, até domingo que vem, um novo programa Geração 50+. Tchau. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.